Paz do Senhor. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Já estivemos à tarde compartilhando alguma coisa. Devia ter trazido mais livro, né? Poxa, acabou tudo à tarde. Se você veio à noite, não tem. Acabou. Mas tem na Amazon, tá, gente? Então você pode adquirir na Amazon. Ah, minha água, mano, obrigado. Deixei lá no cantinho da... Não, tira daqui que eu vou derrubar. Põe aqui assim, ó. Que eu vou andar aqui, eu tenho certeza que eu vou derrubar. Muito bom. Gente, que legal estar aqui agora no sábado à noite com a galera da Renova Som, o pessoal que está online nos assistindo. Abraço a todos vocês e agradeço a liderança também pela confiança. Estivemos ali estreitando laços agora no momento do café, e é sempre muito bom poder conhecer um pouco mais do corpo de Cristo que está fazendo a obra aí espalhada pelo Brasil. Isso é um motivo de grande alegria para nós. Bem, encerrando então esse tema, né, do fruto do Espírito, eu pensei ao longo dessa semana, quando tive contato com o tema, e até o Leandro, né, me passou que você já tinha mais ou menos abordado aqui, e eu pensei, já que já teve inclusive a exposição do texto, né, de Gálatas, algumas coisas gerais eu quero pensar com vocês acerca desse tema, porque eu estava ouvindo um livro do Christopher White sobre esse tema, e ele fala uma coisa que, aquilo começou a chamar a atenção de mim, porque há tempos que eu penso essa ideia de que a igreja evangélica brasileira, ela está muito preocupada em ser um jardim, ela está muito preocupada em beleza, em estética. A gente vive inclusive na sociedade da performance, a gente vive inclusive na sociedade do espetáculo, a gente vive num tempo em que se valoriza mais o talento, se valoriza mais a performance do que o próprio caráter. A gente vive um tempo em que quem fala bem e se veste bem e é bonito ou é bonita e por aí vai, arrasta as pessoas simplesmente pelo jeito com que fala, com que se expressa, porque a gente vive nessa sociedade do espetáculo, a gente vive numa sociedade que valoriza a performance, a gente está numa sociedade que adora comer fruto de cera. A gente vive numa sociedade que bate palmas para flores de plástico. E se você não conhece a banda Resgate, ouça, eles têm uma música que eu esqueci o nome agora, mas ela tem muito essa pegada assim, poxa, gente, eu não sou da área da música, eu sou um pecado para essa igreja que ama tanta música. Eu não sei, eu sei que existe, tá? Mas eu tô com a música na ponta da língua. Quem conhece aí? Cadê o pessoal da música? Pô, gente, me ajuda. Cílios postiços e lentes de cores nos olhos, meia de seda e chinelo de dedo nos pés. Carmen Miranda, senti que pro samba. Vocês não conhecem essa música? Maravilhosa. Eu não sei o nome da música, mas essa música é simplesmente sensacional. É do CD que eu não faço a mínima ideia, da banda Resgate, tá bom? Mas para quem souber aí no chat, por gentileza, coloca nos comentários aí do YouTube, você que sabe qual que é a música que eu estou falando. Mas enfim, nós batemos palmas para flores de plástico. A gente está muito preocupado em ser um jardim, e não um jardim verdadeiro, orgânico, mas realmente um jardim de plástico. Eu inclusive estou procurando pelo meu escritório uma samambaia quase real, ela só é de plástico. E realmente você olha no site e parece uma samambaia de verdade, e essa que eu vou comprar para o meu escritório, porque se eu comprasse uma normal, eu com certeza deixaria ela morrer de sede, porque eu jamais, né, enfim, eu não ia perder meu tempo para molhar a planta lá, que eu acho importante, mas é que eu ia esquecer, não adianta, entendeu? Não adianta eu esquecer. Tanto que tem 2 vasos na minha sala atual que só não morrem porque tem a mulher que limpa a minha sala lá do coworking, e ela que molha, que eu falei, quando eu aluguei a sala, eu olhei aquelas plantas, gente, isso aí eu que cuido? Não, é a mulher da limpeza, então vai viver, né? Mas o fato é que a gente gosta disso, a gente gosta do artificial, mas que seja belo e que engane os nossos sentidos. É isso, nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos nesse tempo que realmente o caráter, ele não é tão salutar, mas sim a performance. A gente inclusive procura cada vez mais cultos performáticos, e os cultos acabam se tornando um momento em que a gente consome um espetáculo, a gente consome uma boa palavra, a gente consome um bom louvor, e acaba a reunião, nós vamos embora. Por isso que inclusive o culto online se torna cada vez mais atrativo, porque eu não preciso nem sair da minha casa para eu cultuar a Deus, ou pelo menos eu acho que estou cultuando. Mas quando a gente para pensar nessa questão de fruto, quando a gente para pensar nessa questão que Jesus está dizendo que nós precisamos dar fruto, na verdade, essa ideia de frutificar é uma ideia já do Antigo Testamento.
Já no Antigo Testamento, o povo de Deus que é santificado pelo Espírito, é um povo que é convidado a estar no Senhor, a guardar a lei do Senhor. O Salmo 1 vai tratar sobre isso, né? Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como alguém que é plantado, né? Na beira do rio, ele vai ser uma árvore que vai produzir o fruto no seu tempo. Então essa ideia de você frutificar. E é muito interessante, eu falei que estava ouvindo o livro do Christopher Wright, chamado Vivendo como Jesus, é da editora Mundo Cristão, e ele fala algo muito legal, inclusive com base em John Stott, no sentido de que o produzir fruto numa árvore é simplesmente algo natural. A árvore, ela não precisa fazer esforço para dar fruto, não, basta ela estar no lugar certo, onde tem água, para que ela seja, né, possa se alimentar. Ou seja, ela tendo água, ela sendo regada com as chuvas, estando na terra certa, ela vai produzir fruto. É algo natural da árvore produzir fruto. E aí é interessante que nós precisamos ter essa consciência de que o fruto do Espírito não é uma lista de virtudes que nós devemos praticar. Aliás, isso era uma prática muito comum na filosofia antiga, inclusive no próprio apóstolo Paulo, nós temos várias listas de vícios e virtudes. Mas se tratando de Bíblia, se tratando do apóstolo Paulo, se tratando de alguém que fala por meio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, a gente precisa ter muito claro que a Bíblia não é uma moralidade. O cristianismo não é moralidade. O cristianismo, ele não se resume ao posso ou não posso, que é a pergunta que eu mais recebo na caixinha do Instagram. Bibo, posso fazer isso? Bibo, não posso fazer aquilo? Isso é pecado? E não sei o quê. E as pessoas reduzem o cristianismo a uma lista de vícios e virtudes. As pessoas reduzem o cristianismo à moralidade, ao que eu posso ou não posso fazer. Só que quando eu reduzo o cristianismo a uma listinha de vícios e virtudes, eu caio numa coisa chamada farisaísmo, eu caio numa coisa chamada legalismo. O que isso quer dizer? Presta atenção. Isso quer dizer que basta eu fazer a listinha, dar o checklist, e eu tenho a sensação de que eu sou um crente. Eu tenho a sensação de que eu sou cristão. Por quê? Porque eu cumpri o checklist, eu cumpri a listinha. E isso é extremamente complicado, porque o cristianismo não é uma listinha de vícios e virtudes. O cristianismo não é isso. O cristianismo, ele é uma pessoa. O cristianismo é uma pessoa que se chama Jesus Cristo, e nós estamos em Jesus Cristo. Mas Bíblia, agora quer dizer que quem está em Jesus Cristo não tem que fazer a coisa certa? É claro que ele tem que fazer a coisa certa. Inclusive, existe a lei para quem está em Cristo Jesus, que é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que quando nós estamos em Jesus Cristo, coisas acontecem, não o cumprimento de listinhas. Não é o cumprimento de listinhas, não. É simplesmente uma vida no Espírito, e por isso que é o fruto do Espírito. Primeiro que não é uma lista, é um fruto, como vocês aprenderam aqui ao longo desses meses. É um fruto que simplesmente vai o quê? Vai nascendo em você a partir do momento que você estiver ligado à fonte. Por isso, vamos pensar em João no capítulo 15. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João no capítulo 15. Leio na Nova Versão Transformadora. João 15. Eu posso ler? Sim, obrigado. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Jesus aqui já começa deixando bem claro que não é mais Israel. Israel produziu uvas amargas. Israel já não estava mais obedecendo plenamente a Deus, não estava cumprindo o seu propósito, não estava mais obedecendo a lei, estava distante do Senhor. Então Jesus passa a ser esse novo Israel, de certa maneira. Agora eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo, versículo 2,
que estando em mim não dá fruto, ele corta. Isso aqui evoca muito bem a mensagem de João Batista. Se vocês lerem o começo dos evangelhos, existe essa figura de João Batista, que inclusive fala que o machado já está posto à raiz. João Batista fala também sobre fruto. Só que essa questão de falar de fruto, mais uma vez, precisa ficar claro, não são regrinhas que a pessoa deve cumprir. Não se trata de regrinhas que a pessoa deve cumprir. Se trata de permanecer, se trata de estar em Deus. E a partir do momento que se está em Deus, se tem um compromisso com a verdade, se tem um compromisso com a obediência aos mandamentos. Só que não se trata de um legalismo onde eu obedeço porque tenho medo do inferno, eu obedeço porque tenho medo do machado que está sendo posto à raiz e arrancando a árvore. Não, eu não obedeço mais por medo. O cristianismo não se torna mais um seguro contra fogo, como é para muitos. Aliás, eu tive a minha fase de legalismo, e eu digo para vocês, até com muito temor, que essa fase do legalismo, ela foi boa para mim, num primeiro momento. Eu ouso dizer com temor, que a minha esposa que está vendo o culto online, acabou de me mandar um WhatsApp, e o nome da banda é a Resgate, que eu já falei, e a música é genérica, tá bom? Ouçam, obrigado amor, é nóis, beijo Milena, beijo Caléu, tá? É a banda Resgate, a música genérica, anota aí, para você ouvir depois, que essa música é sensacional. Então, como eu estava falando, eu tive o meu momento legalista, que foi bom em determinado aspecto, porque quando eu cheguei na igreja, jovem, 17 anos, e aí de repente eu caí numa igreja que não podia fazer um monte de coisa, não toque, não cheire, não faça, não assista, mano, eu não podia, né, cheio de regra. E, já que eu estava na igreja, eu achei que aquilo era certo, então eu vou obedecer, gente mais velha, crente, está dizendo que eu não posso fazer essas coisas, e gente, é quase literalmente, eu recebi uma cartilha mesmo, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, eu só fiz assim, ó, amém, 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 enfim, por 6 meses eu vivi essa realidade, 6 meses, qual foi a parte boa? A parte boa foi que eu cortei amizade com todos os meus amigos do mundo, até com quem não precisava, mas cortei, porque não, agora é só igreja, igreja, e eu era um cara popular na escola, porque eu fazia coisas esquisitas na escola, enfim, eu era meio bagunceiro, e cara, de repente eu virei o crente fanático, lunático, caraca, o que fizeram lavagem cerebral com, meu apelido era Coco Louco, vai pegando, né? Fizeram, meu Deus, fizeram uma lavagem cerebral com o Coco Louco, meu Deus, quem é esse cara? Trocaram o cérebro, meu Deus. Então foi bom porque eu cortei com um monte de coisa, inclusive com coisa que não prestava e com coisa que eu não precisava cortar. Depois eu fui amadurecendo, enfim, mas a minha vida, ela era um cumprimento de regras. E gente, detalhe, eu amava Jesus, eu chorava nas vigílias, eu cantava Cassiane chorando, babando, falava em línguas, aquela coisa toda, entendeu? Meu sapato, eu até lembrei da música da Cassiane agora, dá até uma emoção aqui. Nossa, eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Eu chorava cantando essa, meu Deus do céu, lindo. Vocês cantam essa música aí da Cassiane? Nossa, sem contar a renovação, pô, sacanagem. Ela é concorrente aqui, foi mal, desculpa, agora que eu lembrei. Aí o que acontece? Mas enfim, eu sou desse tempo aí. Aí eu amava Jesus, era uma coisa linda. Só que o cristianismo para mim era uma gangorra soteriológica. O que é uma gangorra soteriológica? Tinha semana que eu tinha certeza que eu ia para o céu, e tinha semana que, poxa, Jesus não volta essa semana. Tinha semana na ceia assim, que eu tomava a ceia com aquele medo do pão grudar no céu da boca. Só quem foi católico entendeu a piada, entendeu? Assim, tipo, eu tomava a ceia assim, ó. Não, e tinha profeta na igreja, né? Meu Senhor do céu, quando o profeta vinha em direção ao grupo de jovens, ai, vai denunciar todos os meus pecados. Então, eu vivia nessa gangorra soteriológica, porque eu entendia o cristianismo como uma listinha de pode e não pode. Aí quando eu fazia o checklist, orei, jejuei, não olhei para a menina, e não fiz isso, e não sei o que, Eu era jovem, 17 anos, tá, gente? Então a gente tem essas coisas todas aí. E papapá, poxa... Chegava na ceia assim, ó, manda o pão inteiro para cá.
manda a jarra de uva que agora eu vou beber esse sangue de Jesus todinho aqui, porque agora, essa semana, Satanás passa longe. Meritocrático, era uma espiritualidade de cumprimento de listinha, ou seja, não tem Espírito Santo em última análise aqui, não tem amor a Jesus, tem amor e vaidade pela minha prática religiosa, tem uma vaidade legalista, é fariseu puro isso daqui, mas eu ainda amava Jesus, e por amar a Jesus, a gente, graças a Deus, a igreja foi tomando, foi entrando pessoas novas, enfim, e a gente foi amadurecendo algumas coisas, mas foi bom, porque eu cortei também com um monte de porcaria, coisa que hoje em dia muita gente se converte e não corta nada, também é complicado, mas o fato é, que eu fui entendendo o evangelho, e eu lembro até hoje, porque assim, eu comecei a amar a teologia no movimento pentecostal, mas eu fui entender a salvação entre os luteranos, pietistas, porque eu vivia será que, poxa, se Jesus voltar no momento que eu estiver fazendo uma coisa errada, será que eu vou para o céu? E sempre tinha aquela dúvida assim, por quê? Porque isso é meritocrático, é salvação com base nas obras, com salvação com base na moralidade. E aí, estudando Lutero, eu entendi o simultaneamente justo e pecador, que eu sou isso, eu sou esse ser, que eu sou simultaneamente justificado por conta da obra de Cristo na cruz, ao mesmo tempo que eu sou um pecador em realidade. E vou pecar, e vou infelizmente desonrar a Deus, até que Ele volte ou Ele volte para me buscar, ou Ele volte para buscar a igreja, para a gente passar um tempinho no céu e depois descer para novos céus e nova terra. O fato é o seguinte, eu entendi essa minha condição de pecador santo, ou de santo pecador, como você quiser. E isso para mim eu fui descobrindo a graça. E aí o cristianismo não passou mais a ser uma listinha de moralidade. Eu passei a entender que eu tenho o Espírito Santo e que o Espírito Santo não é só um frio na barriga ou uma manifestação de línguas estranhas, mas ele é o meu pedagogo. Ele é aquele que me ensina a viver a partir da graça de Deus e faz o quê? Faz eu ser parte de um pomar, faz eu ser parte de um povo que está plantado na palavra e naturalmente vai dando frutos, naturalmente. Não é um esforço para o cristão que está em Cristo, naturalmente, esse fruto vai aparecendo na nossa vida. Obviamente, calma, espera lá um pouquinho, como diz o outro, calma, naturalmente vai acontecendo, mas é óbvio que a Bíblia fala também de um processo de santificação, e esse processo de santificação, existe uma colaboração da nossa parte. Nós não somos salvos porque nos santificamos, não é a nossa santidade que nos fará ver a Deus. Mas como se Hebreus está falando que sem santidade ninguém verá o Senhor? Não, é que sem a sua santidade, o outro não verá o Senhor. A partir do capítulo 10, o autor de Hebreus está tratando de comunidade. O autor de Hebreus, a partir do capítulo 10, vai falando, olha gente, não deixem de congregar como está sendo o costume de alguns, não, vamos ficar juntos, estamos together. Então o contexto ali o que é? Eu tenho santidade para que na minha santidade, onde eu sou santificado pelo Espírito Santo, eu me torne sal. Então eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico para ser sal. Se santificar e ser santificado, esse processo mútuo, ele acontece na minha vida, justamente para que eu salgue esse mundo podre, para que eu seja luz nesse mundo, para que eu seja como luzeiros. E é muito legal essa ideia de Paulo falar que nós somos luzeiros deste mundo, porque as estrelas, tem alguém que entende de astrologia aqui, alguma coisinha? Mas até onde eu sei, as estrelas que a gente enxerga, porque elas explodiram, morreram, e por isso que a gente vê elas, elas iluminadas. Ou seja, o que a gente vê são astros que explodiram, que morreram. Isso é muito crente, porque a gente só ilumina depois que morre mesmo. Quando a gente morre para nós e vive a partir de Cristo. Isso é muito legal. E aí vem o ponto que Jesus está dizendo. Olha, versículo 2. Então ele corta quem não dá fruto. Quem não dá fruto, corta. Ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Isso aqui é muito interessante. Para que produza ainda mais. Nós precisamos ter esse entendimento de que a vida cristã, a verdadeira vida cristã, vai ter justamente essas dores da poda.
Eu costumo dizer que aquele que não luta contra nenhum pecado é porque já perdeu. Se você não luta contra nenhum pecado, contra nenhum desejo, contra nenhuma ambição, se você não luta contra os seus desejos carnais, a concupiscência dos seus olhos, a concupiscência da carne, se você não tem dobrado os seus joelhos ou orado de alguma forma, é porque você já cedeu a esse pecado. Já não é mais nem uma tentação, já é o modus operandi da sua vida, o modus operandi do pecado. Porque quem está na videira, quem está em Jesus, vai automaticamente dar frutos. É inevitável, e consequentemente, ele vai ser podado. Para quê? Para que dê ainda mais. Assim é a videira, ela precisa ter uma época de poda. Para quê? Para que ela concentre a sua energia, não em produzir uvas amargas. Ela precisa ser podada para que ela gaste a sua energia produzindo uvas cada vez melhores, mais doces. Por isso que ela precisa ser podada. E agora Jesus está dizendo que nós precisamos estar nele. E como nós estamos nele? Por meio do Espírito Santo, que somos o que? Agregados ao povo de Deus. E nós estamos nele, e por estarmos nele, o que acontece? Nós vamos dar fruto, e detalhe, ele ainda poda para que produza ainda mais. O objetivo da vida cristã, como eu falei à tarde, não é ser feliz. O objetivo da vida cristã não é fazer você prosperar nessa terra e ter os seus sonhos realizados. Não, o objetivo da vida cristã é que nós estejamos na videira produzindo frutos e sendo podados por Deus. E como que Deus os poda? Bem, versículo 3, ele vai dizer que nós já fomos limpos, vocês já foram limpos, Jesus falando isso para os discípulos, pela mensagem que eu lhes dei. É a mensagem de Deus, por meio da pregação da palavra, que vai nos podar. É por isso, gente, que nós precisamos de pregação, precisamos da devoção, precisamos estar o quê? Encharcados da palavra. Paulo vai dizer aos Colossenses: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Porque é pela palavra que nós somos purificados. É por isso que nós precisamos cada vez mais de pregadores e pregadoras. Meninas, estudem teologia. Não vamos deixar a teologia só na mão dos homens, não. A gente precisa da sensibilidade feminina na teologia. Mulheres, estudem para pregarem. Não precisa ser púlpito para pregar, mas quando for falar num grupo pequeno, numa reunião, ou sei lá como é que você chama aqui, RNE, essa coisa aí, né? Vocês falem bonito, falem cheio de verdade, cheia de graça, com conhecimento, sabedoria, tá? Precisamos de mais mulheres na teologia, de mais sensibilidade, tá? Então, ou seja, nós precisamos. A mensagem que ele nos dá. E o versículo 4, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. E aqui entra esse lance da santificação, desse processo colaborativo entre nós e Deus. Nós não somos robôs animados pelo Espírito Santo, que seria até interessante, né, se Deus realmente nos possuísse e a gente fosse marionete de Deus. Não, Deus constrói um relacionamento com o seu povo, e nesse relacionamento há uma escolha que nós fazemos, e nós escolhemos o quê? Permanecer. E aqui tem um porém. O que significa permanecer em Deus? Bem, permanecer em Deus significa o quê? Que nós precisamos estar na videira, ou seja, precisamos estar na comunidade, precisamos estar em Jesus. E estar em Jesus não significa ter uma comunhão privada com Ele, vendo as coisas tudo online, na igreja do metaverso, como conversamos hoje à tarde. Não, significa você estar no corpo de Jesus, e o corpo de Jesus é a igreja. Não existe membro online. É muito legal, por exemplo, você pode dar oferta via Pix, que parte tudo online, legal, mas isso é paliativo. Isso é paliativo. Não existe cristão solitário. Não existe cristão solitário, não existe cristão desigrejado.
Não me interessa a frustração que você teve com a igreja. Eu sei que pode ter sido uma coisa terrível. E todos os dias, igrejas machucam e violentam pessoas. Isso é um fato. Todos os dias. Todos os dias. Se você quiser ficar horrorizado, vai estudar o que aconteceu na Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos. Mas não pense você que isso não acontece no Brasil. Acontece muito no Brasil. É porque aqui a gente não tem agência investigando como tem agências investigando as igrejas americanas. Porque se nós tivéssemos agências investigando os abusos sexuais, abusos morais praticados pelas nossas igrejas pentecostais, tradicionais, aí não fica meu irmão. Pode ser tradicional, a pentecostal, a gente tem histórias terríveis. Ainda assim, se eu encontro alguém machucado pela igreja, eu digo, olha, existe alguma igreja possível para você congregar. Nem que você comece uma nova igreja na sua casa, 2, 3, 4, 5, 10, e aí alguém vai cuidar de vocês. Porque não existe cristianismo solo. Por maior tragédia, por mais trágico que tenha sido o seu trauma com a igreja, a sua ferida, e eu não nego, quando eu digo que eu não me interessa, é que não tem outro caminho que não ser o corpo. Não tem outro caminho. Às vezes você vai ter que congregar em outra cidade, dá um jeito, dá os teus pulos, nem que você vai uma vez por mês lá. Então congregue numa igreja mais próximo da Bíblia. E às vezes a igreja mais próxima da Bíblia pode ser longe da sua casa. Por quê? Porque só existe vida se nós permanecermos nele. Porque um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Se não estiver em Jesus. E estar em Jesus significa estar na sua noiva. Estar no seu corpo, onde ele é o cabeça. É permanecer com a comunidade, e a gente precisa, e aqui gente, é o seguinte, por isso que não é responsabilidade só da liderança, presta atenção, não é responsabilidade só da liderança gerar uma comunidade saudável, é responsabilidade de cada crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é responsabilidade de cada um de nós termos a palavra de Deus, termos fruto de justiça, termos compromisso com a palavra, termos o quê? A sabedoria que vem do alto, termos essa responsabilidade de edificarmos uns aos outros. Porque de fato uma liderança, por mais dedicada que ela seja, por melhor que ela seja, ela não dá conta da igreja inteira. Ela não dá conta da igreja inteira. Por isso nós precisamos que cada membro, que cada integrante desse corpo, que cada ramo tenha esse compromisso privado de permanecer em Deus, porque a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, ela tem essa dimensão privada e essa dimensão coletiva. Eu preciso ter o meu secreto com Deus, eu preciso ter o privado com Deus, o meu momento de oração, o meu momento de leitura da palavra, não podemos negligenciar isso. De fato eu preciso ter o meu momento com o Senhor. Agora, esse momento com o Senhor, esse momento de meditação na palavra, e gente, eu vou dizer um negócio para vocês, Bíblia, eu não gosto de ler, então cara, eu começo a ler a Bíblia, leio 3 versículos, já estou bocejando e já estou babando em cima da Bíblia, ok, isso é um problema, procure talvez um neurocientista, não, procure um neuro, vai lá, você tem uma Ritalina talvez, tá? Mas não gosto de ler. Mas sabe o que é legal? Você pode ouvir a Bíblia. Você tem a Bíblia inteira lida no YouTube, até pelo Cid Moreira. Ou você tem ainda o Marco Ribeiro, dublador do Homem de Ferro, dublador do Wilson, dublador do Woody, tá? Marco Ribeiro tem a Bíblia, a mensagem todinha lida, com fundo musical, com mudança de voz. Cara, é coisa linda. Você pode botar no carro, ouvir a Bíblia Sagrada, parar, pensar, entendeu? Ah, mas ouvir também. Olha, se você não gosta de ler e está com dificuldade de ouvir, então vai para o inferno, que daí não tem muito como. Caraca, aí não dá. Então desgruda mesmo da videira, vai se lascar, porque aí, poxa, não gosta de ler, não quer ouvir, quer o quê, velho? Entendeu? Não dá, aí não fica sem opção, tá? Aí fica sem opção. Aprende braille então, para ler com os dedos, com a ponta dos dedos. Então não sei, tá? Aí não tem muita escapatória para ti, porque aí tu não está ajudando também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, é que não temos desculpa. Não temos desculpa. Não tem. A Bíblia está em tudo quanto é formato, em tudo quanto é versão.
Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, Bíblia do homem honesto, Bíblia do homem desonesto, cara, tem de tudo, Bíblia do obreiro, Bíblia da cobreira, tem tudo, cara. Bíblia conselheira, é psicólogo, tem Bíblia para psicólogo, tem Bíblia de John Wesley, tem Bíblia luterana, tem Bíblia do pregador, tem Bíblia plenitude para pentecostal, tem a Bíblia pentecostal, tem a Bíblia de Genebra, não, essa é de calvinista, tem tudo, cara, tem tudo, Bíblia, cor, capa, desenho, tem a da criança, vai ler história em quadrinho da Bíblia pelo menos então, a SBB tem um monte, mas tem que ter. Se você procura uma religião confortável, disse C.S. Lewis, definitivamente o cristianismo não é essa religião. A gente é o povo do livro. E faz parte do estar ligado na videira ter um compromisso com essa palavra. E gente, eu vou aqui, eu sou bem realista, galera. Eu sou um privilegiado. Eu trabalho com produção de conteúdo, eu tenho tempo para ler a Bíblia. Alexa, lo-fi, Spotify. Começa a tocar musiquinha, eu leio a Bíblia. Eu estou lá, entendeu? Top. Mas isso eu não quem é pastor integrado, que vive da obra, isso aí é básico, a gente tem mais que obrigação de pregar bem, de apresentar um texto bem, é a nossa obrigação, a gente ganha dinheiro para fazer isso. Vocês, eu sei que trabalham 8 horas por dia, tem casa, família, muitos estudam, eu estou ligado que é punk, se alimenta mal, aí vive com sono, entendeu? É a base de energético, e café, e Ritalina mesmo, entendeu? E outras coisas, faixa preta, eu estou ligado que é complicado. Então assim, eu quero pegar leve, eu só estou dizendo para vocês, dá os teus pulos. Em algum momento você vai sentar na privada, então já abre o aplicativo, não abre o Reels do Instagram, abre um aplicativo bíblico, que tem até a versão de alguém lendo para você ali, já que você não gosta de ler, que é meio vadio. Aqui ó, tá aqui ó, YouVersion, tem aqui ó, você tem todas as traduções da Bíblia, tudo aqui em português. Então, em vez de ficar ali no Reels, vendo um monte de coisa engraçada, e de fato, né, mano, o Reels, ele é um buraco sem fundo, né, mano? E vai, tudo vídeo engraçadinho, e os memes, né? Sou cordeirinho, né? Cara, eu já ouvi 50 versões dessa música. É mentira da barata. Maravilhoso. Só que se você não tem o privilégio que eu tenho de ficar 8 horas por dia lidando com Bíblia, teologia e as mentes mais brilhantes do Brasil, você não tem esse privilégio. Que pena que você não tem. Seria legal se todo mundo tivesse, mas não dá, você não tem. Então ouça o meu conteúdo que eu produzo com muito amor e carinho para vocês, tá bom? Produção de conteúdo gratuita para vocês, tá bom? Então ouça lá. Mas é o seguinte, para a sua espiritualidade privada, dá os teus pulos. De alguma forma você tem que dar um aplicativo, ler, gente, 15 minutos por dia. 15 minutos por dia, sabe, remir o tempo com sabedoria. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, entendeu? Então, de alguma forma, procure colocar a Bíblia como uma prioridade na sua vida, porque é o seguinte, gente, nós damos prioridade àquilo que consideramos importante, aquilo que consome o nosso tempo tem o nosso coração. É bem simples a matemática, ocupamos o nosso tempo com aquilo que tem o nosso coração. Então, se você não tem esse privilégio de poder fazer o horário devocional que você quiser, mas não, a sua vida já é corrida, 7 horas da manhã você já está aí nos busão, nas balsas, e por aí vai, já está na correria e tal, então dá o teu jeito, entendeu? Aqui não tem balsa, né? Mas enfim, alguém que está em casa talvez mora em lugar que, pessoal do Rio de Janeiro é nós, né? Então assim, entendeu, gente? Tem que dar um jeito, por quê? Porque a palavra de Deus precisa habitar ricamente em nós. E não podemos esperar só do púlpito palavra, precisamos esperar de cada membro, de cada ramo da igreja, uma palavra. Cada um de nós precisamos ter palavra de Deus, para os nossos encontros casuais. Quando foi a última vez que você despediu alguém com uma palavra e aquilo, poxa, precisava disso hoje? Quando foi? Quando foi a última vez que você foi uma bênção na vida de alguém? Isso não é responsabilidade de pastores, pastoras e missionários somente. É nossa responsabilidade como ramos que estão ligados à videira. E nós precisamos o quê? Estar na videira, porque a gente, estando na videira, vamos produzir fruto. Vai ser inevitável, e não vai ser uma obrigação, uma listinha de vícios e virtudes, não. A gente vai o quê? Isso vai simplesmente brotar em nós. Agora é claro que o Senhor vai nos podar durante toda a nossa vida, e essa poda dói.
Essa poda dói, porque o Senhor vai mexer nos nossos ídolos, nos nossos desejos, Ele vai mexer nas nossas ambições, Ele vai mexer onde dói. Só que se a gente quer estar nele, se nós queremos permanecer e não sermos cortados fora, se a gente quer permanecer nessa videira, porque a gente reconheceu que só nela há vida, bem, prepare-se para a poda, prepare-se para o fogo purificador do Senhor, Ele virá. Jesus reforça no versículo 5, sim, eu sou a videira, vocês são ramos. A videira é Jesus. Não, como é que é aquele meme? E a árvore somos nós, né? Ou seja, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Por isso, João e Jesus, né, nesse discurso de João, enfatiza tanto a questão de permanecer. Percebam que a palavra permanecer aparece aqui mais de 5 vezes. Permaneçam em mim. Porque e aqui, gente, é a dureza, tá? Aqui é a dureza. Aqui é o discurso que os coaches crentes não mostram. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. É Jesus. Jesus não é um riponga, paz e amor. We are the world, we are the children. Não. Quem não permanece em mim é cortado e é jogado fora. É imprestável. É imprestável. Ele seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados, mas se vocês permanecem em mim, e aqui tem o ponto que a galera esquece. Se vocês permanecem em mim, o que está dizendo ali? Versículo, eu estou no 7 agora, produção. Vamos lá para o 7. Olha ali. Se vocês permanecem em mim, e o quê? Ei, olha aí. Aí vem o versículo final, que os coaches só gostam dessa parte final. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ihu! O pessoal só gosta dessa parte. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não, peraí, mano, volta um pouquinho. Permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós. Quer pedir? Então pede conforme Jesus ensina. E o que Jesus ensina? Vai ler o Sermão da Montanha, vai ler e interpretar as parábolas. Presta atenção numa pregação bíblica expositiva, é o que Jesus ensina. É essa palavra que vai permanecer em nós. E a partir do momento que essa palavra permanece em nós, obviamente que a gente ganha um novo jeito de viver. A partir do momento que essa palavra vive em nós, o nosso comportamento muda, não como uma moralidade para ir para o céu, mas como ideias, como um conjunto de práticas que agradam ao Criador e que vão custar a nossa vida inteira. Por isso que não dá para ser crente e ser esse crente Nutella, e ser esse crente que no fundo não tem compromisso com a igreja, que rompe com a igreja. Tem uma cantora aí muito famosa que gosta de falar aos 4 cantos, que agora rompeu com a igreja, rompeu com a religiosidade, e aí não está em igreja nenhuma e tal, enfim. Carreira solo, não dá. Não dá. Ô gente, igreja do Novo Testamento, ela é perfeita? Ah, meu Deus, vocês cantavam essa? Reaviva tua igreja de novo, faz a chama, não sei o que do povo, como foram os primeiros cristãos. Que bobiça, essa música ela é bonita, mas ela é meio bobiça. Por quê? Não, tem crente hoje em dia também, pô. Tem igreja que tem milagre acontecendo no nosso povo, no meio do nosso povo. Só que hoje em dia tem muita gente ruim também, e a gente fica sabendo por causa da rede social. Mas vai ler a igreja de Jerusalém, tinha problema, Ananias e Safira morreram. Já pensou se a gente morresse toda vez que a gente mentisse na igreja? O pastor pergunta, tá, mas tu está dando mesmo dízimo certinho? Claro que eu estou. Ia sobrar poucos membros, poucos obreiros também, né? Então assim, cara, tinha Ananias e Safira na igreja primitiva. Você vai ler as cartas de Paulo, o desespero que dá. Aí nós temos a irmã Chloe, que dá aquela fofocada boa, saudável, tem a fofoca saudável, e começa a entregar os podres da igreja para Paulo. E aí Paulo, caraca, mano, a igreja está zoada mesmo, vamos escrever umas cartas aqui. Aí Paulo escreve pelo menos umas 4 cartas para a igreja de Corinto, e nós temos 2. Mas a partir dessas cartas a gente deduz que ele escreveu pelo menos mais 2. Então assim, cara, vai olhar os problemas ali, altos problemas. A igreja de Filipenses, uma igreja maravilhosa que Paulo amava, era a igreja que Paulo aceitava a oferta,
Mas ainda assim tem lá Evódia e Sintique, estavam brigadinhas, não se falemos mais. Aí ó, bicudinhas uma com a outra. E Paulo, para disso, se lembra aí, ó, vocês são minhas colaboradoras, resolva essas pitangas de vocês aí, para de bobiça, deixa Dilson, para com Wilson, isso é velha, né? Para com Wilson, entendeu? Resolve. A missão de vocês é maior que as picuinhas. Gente, isso é igreja. Vai ter picuinha, vai ter o irmão que não organizou direito o negócio e aí deixou tudo desorganizado para o outro ministério. Resolve com amor, com mansidão, entendeu? Xinga na mente, chuta uma parede, mas na hora que o irmão tenta resolver com mansidão, fruto do Espírito, bondade, mansidão, benignidade, entendeu? Essas coisas assim, sabe? É considerar o outro maior do que você. Isso é um desafio. É por isso que a gente quer a igreja no metaverso, porque daí eu tenho uma igreja que é todo mundo parecido comigo, que gosta das mesmas coisas, é online, eu não sinto bafo, eu não sinto o cheiro de sovaco, entendeu? É uma igreja limpa, higienizada de gente chata, entendeu? Só que eu não me dou conta que às vezes eu sou o chato do rolê. Mas não, eu quero uma igreja assim, higienizada. Não existe, não existe. Esse é o desafio, permanecer, insistirmos nisso, insistirmos na comunhão. E por isso eu preciso de palavra de Deus, para insistir na comunhão, e aí permanecer nele. E quando a palavra dele permanece em mim, quando eu tenho essa palavra, aí sim eu posso pedir o que eu quiser, que vai me ser concedido. Por quê? Porque aquilo que eu estou pedindo é para o bem do povo, para o crescimento da obra, para o reino de Deus ser conhecido, para que a semente do evangelho seja pregada. Eu entendo que eu sou um pregador, uma pregadora da palavra. Eu entendo que inclusive sou uma semente que é plantada por aí nos solos dessa vida. E semente morre para dar fruto. E termino dizendo o seguinte: todo crente que dá fruto, ele é mordido pelos outros. No sentido de que sim, se você é uma bênção, você vai atrair pessoas, as pessoas vão querer você, vão querer ouvir você vai ser mordido pela comunidade. É isso que a gente faz com fruta madura. A gente morde, a gente come. Então a gente não é chamado para ser um jardim de Jesus, florzinha de Jesus. Que florzinho o quê, mané? Eu não sou florzinha de Jesus. Tem gente que é florzinha de Jesus. Não, eu sou o pomar de Jesus, podado por Ele, dou fruto, faço parte de uma comunidade que dá fruto. Esse é o nosso desafio, gente. Esse é o nosso desafio. E vai ter problema, vai ter picuinha. Por quê? Porque no fundo a igreja não passa de uma comunidade de pessoas pecadoras, que estão em processo de santificação. Por isso tem que ter um pouco de paciência. Não paciência com o pecado, com a moléstia, com abuso, essas coisas tem que ser denunciadas, até envolver a polícia. Mas sabe, as picuinhas que vão crescendo na igreja, a gente não vai tratando e tal, e vai se achando, e a coisa quando explode, ninguém mais dá conta, a igreja rompe, racha. Vamos tratando em amor, em paciência, em mansidão. Leia o fruto do Espírito lá em Gálatas. Leia. E faça como John Stott, ore todos os dias. Eu li isso hoje e falei, cara, é uma oração que eu nem sempre eu faço. Mas Senhor, conceda-me o fruto do Espírito no dia de hoje. Conceda-me o fruto do Espírito no dia de hoje. Que eu esteja cada vez mais consciente, Senhor, de que eu estou em Ti. E me ajude a permanecer. Permanecer vai custar. Por quê? Porque a gente gosta do transitório, do passageiro, da coisa momentânea. A gente está sempre em busca de novas experiências, de novos gostos, de novas paisagens, de novas experiências religiosas e por aí vai. E aqui não é permanecer nele. E encerro com o versículo 8: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Você está perguntando qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está se perguntando, Senhor, o que Tu queres de mim? O que o Senhor quer é que você permaneça nele e que dê fruto. Simples assim, essa é a palavra nua e crua do nosso Deus. Levante-se e vamos orar. Baixe sua cabeça, queridos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Teu Filho Jesus, nós oramos, agradecidos, Pai, porque o Senhor nos amou, agradecidos porque o Senhor nos ama,
agradecidos porque Tu fala conosco, e às vezes são palavras duras, mas são palavras que precisamos para acordar, para sermos despertados mais uma vez para a necessidade de permanecermos no Senhor. E permanecer no Senhor e ter a palavra do Senhor em nós é algo que vai nos custar realmente a nossa mente, as nossas mãos, os nossos afazeres, o nosso tempo, os nossos afetos, a nossa liturgia ordinária. Permanecer no Senhor é algo que a gente só consegue por meio do Teu Espírito Santo, e esse Espírito que vai fazer em nós tudo aquilo que Tu espera de nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por produzir em nós aquilo que o Pai espera de nós. Obrigado, Espírito Santo, por produzir em nós aquilo que o Pai espera de nós. Espírito Santo, produz em nós aquilo que o Pai espera de nós. Produz em nós aquilo que o Pai espera de nós, porque a gente não dá conta sozinho. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu nos ajuda a vivermos de forma agradável ao Senhor. Não como listas, não como um checklist de coisinhas certas a se fazer. Não, a gente faz a coisa certa porque sabe que é amado por Ti, porque nós Te amamos. E quem Te ama obedece os Teus mandamentos, como o próprio Jesus vai falar aqui no capítulo 15 de João. Quem me ama obedece os meus mandamentos. E Senhor, a gente quer obedecer os Teus mandamentos, e a gente sabe que isso vai custar simplesmente a nossa vida inteira, a nossa mente, o nosso corpo, vai consumir, Senhor, os nossos talentos, os nossos recursos, vai consumir a nossa vida. Senhor, queremos como velas queimar pelo Senhor, queremos iluminar esse mundo como luzeiros que explodiram, que morreram, mas iluminam essa luz que vem do Senhor. Obrigado, Senhor, porque é isso que Tu faz. Tu nos joga na terra como sementes, como palavras, como discípulos que são semeados pelo mundo. E obrigado, Deus, porque a gente cria essa consciência de que precisamos permanecer em Ti, porque automaticamente, estando em Ti, daremos frutos. E esses frutos são para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja conhecido. Em nome de Jesus, Pai, nós não queremos ser abençoados somente, nós queremos ser uma bênção. Nós não queremos somente a Tua bênção, nós queremos ser abençoadores. Nós queremos, Pai, ser as Tuas mãos, nós queremos ser os Teus ouvidos, nós queremos ser a Tua voz. Como diz aquela canção, nós queremos Te servir, nós queremos Te obedecer. Nós queremos, Senhor, nós queremos cumprir a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém e amém. Muito obrigado, queridos, pelo tempo de vocês. Obrigado por esse tempo, obrigado a essa igreja. Que Deus abençoe, que esse ministério cresça, que esse ministério dê fruto aqui nessa região, porque é disso que nós precisamos, de igrejas saudáveis que preguem o Evangelho, para que o nome do Senhor seja conhecido. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor.